Quanto ano foi dele? Só tem 2 mais velho. Melhor esquecer, né? Nossa. Mas ela vai levar dizendo o decoreba. Mas a gente na graduação faz tudo, são grandes demais para você trabalhar a escrita. Deixa eu mexer no volume aqui um instantinho só. Vou aumentar o volume aqui. É com um prazer muito grande que a Fundação Casa de Rui Barbosa recebe hoje esse evento aqui, o Seminário UF Petrobras Cultural de Memória e Música Negra. Esse evento tem um significado muito forte para a gente, né, pela tradição de estudos da casa, e eu pedindo desculpas aos meus colegas que não são do setor de história, mas que acho que para a gente, né, da história tem um sentido muito forte pelo interesse que nós temos mesmo, né, nesse tipo de experiência cultural que nos marca aqui, né, e que vai ser aqui vista hoje. Hoje vai ser lançado, então, né, dentro desse seminário, o site, não é isso? Não, o acervo, UF Petrobras, Memória e Música Negra, também o site, Jongos, Calangos e Folias. Haverá também o pré-lançamento do DVD, documentário historiográfico, Jongos, Calangos e Folias, Música Negra, Memória e Poesia. Nós agradecemos a presença do professor Humberto Machado, pró-reitor da UF, e esse projeto é coordenado pelas professoras Eli Matos e Marta Abreu. Passo a palavra agora ao professor Humberto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero manifestar aqui o prazer, porque, tanto que já foi ressaltado, a importância de um projeto de tamanha envergadura em termos de, vamos dizer, resgatar toda a cultura afro-brasileira. E também manifestar, porque eu também sou do Departamento de História da UF, né? E foi acompanhando esse trabalho já há algum tempo, desenvolvido pela professora Ed, pela professora Marta, né? Por toda uma equipe coordenada por ela. Também ressaltar a importância nossa em termos da Universidade Federal Fluminense, o apoio integral realmente a esse projeto, né? Na qualidade de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação,
No caso, nós damos todo o apoio, né? A administração da universidade realmente está apoiando integralmente o projeto. E esse projeto só pode ser viabilizado à medida que nós estabelecemos parcerias. E a parceria com a Petrobras acho que é fundamental. Né? Eu acho que é uma empresa estatal, né? É uma governamental, mas além do apoio da Petrobras, que deve ser ressaltado sempre, na universidade nós temos outras parcerias com a Petrobras, e que realmente pode contribuir muito para o desenvolvimento da pesquisa, né, no país, desenvolvimento da pós-graduação e desenvolvimento do ensino. Também deve ser ressaltado aqui o apoio, nós observamos, quer dizer, o apoio da FAPER, CNPq, outros órgãos de fomento, evidentemente da Casa de Rui Barbosa, da nossa anfitriã aqui hoje. Né. Esse DVD, no caso, quer dizer, eu estive observando aí, o próprio site já, né, nós percebemos que foi um trabalho de verdadeira garimpagem, né, percorrendo diversas localidades do interior do estado do Rio, né, que vocês vão poder observar. E a Marta realmente esclarecer isso melhor do que eu. Né. Mas observa, normalmente nós ignoramos, quer dizer, até pouco tempo, né, nós ignoramos alguns aspectos culturais que estão sendo resgatados pela história recentemente. Né. Também outra questão fundamental desse DVD é a possibilidade de levarmos, vamos dizer, no caso, a distribuição disso para as escolas, para o ensino médio fundamental. Essa questão que está ressaltada, inclusive, né, do trabalho desenvolvido, né, e realmente tentar resgatar a memória da nossa memória, levar realmente uma conscientização melhor da nossa cultura e, principalmente, a questão de resgatar a cidadania. Né. No período tanto quanto obscuro que nós vivenciamos, é sempre importante destacarmos o papel nosso, a abnegação, vamos dizer, de professores, especialmente quando nós sabemos todo o processo de desmonte do Estado nesses últimos anos. Então, apesar de todos esses obstáculos, nós conseguimos desenvolver pesquisa séria, né? Um trabalho coletivo, um trabalho de esforço dos professores, não só da universidade, pesquisadores, de diversas instituições que estão participando do evento, né? E mostrar realmente um país melhor, um país, vamos dizer, mais justo, menos excludente, menos hierarquizado. Parabéns a ela, parabéns a Marta, parabéns a toda a equipe e agradecer realmente as parcerias que foram fundamentais para, vamos dizer, para o desenvolvimento do projeto. Obrigado. Obrigada, Marta, agora? Sou eu. Vou apresentar rapidamente, mas antes eu queria agradecer a Casa de Rui Barbosa, a presença aqui de Raquel Valença, diretora da casa, e Ivana, que gentilmente nos ofereceu esse espaço. E eu me sinto sempre muito feliz de entrar aqui. A Casa de Rui Barbosa também é especial por ter sido um grande abolicionista. E ao entrar eu vi as camélias plantadas por ele na luta. Infelizmente elas estão murchando, mas a luta pela abolição passou por esta casa. E eu acho que é um espaço muito importante para a gente também estar lançando esse DVD aqui. Eu queria agradecer também a todo o pessoal que veio de longe, o pessoal do Bracuí, do Quilombo do Bracuí, o Quilombo de São José da Serra, as pessoas, os amigos de Barra do Piraí, o Quilombo da Rasa e Mesquita, que eu acho que ainda não chegou, pelo que eu estou vendo aqui, né? Ainda não chegou, vai chegar. O pessoal de Duas Barras não pôde vir, era longe demais para eles virem hoje, mas certamente em novembro, quando fizermos o lançamento maior, esperamos contar com todos e com todo mundo de cada lugar. Quero agradecer também aos colegas, professores que estão aqui, de diversos departamentos, que estão diretamente ligados a esse assunto, a essa questão, e aceitarem de vir aqui e debater conosco. Eu vou falar algumas rápidas palavras, vou ler para não tropeçar na emoção. Embora tenhamos combinado que eu abriria essa apresentação, a direção desse projeto, como todos sabem, foi, desde o início, completamente repartida por mim e Hebe Matos, em sua responsabilidade acadêmica e política. O trabalho de pesquisa e produção do filme e acervo envolveu um esforço coletivo com a participação intensa de um grupo de jovens graduandos, alguns já graduados, mestrandos e doutorandos em História e em Comunicação. A participação da JLM Produções Artísticas, especialmente através de Marta Nóbrega,
que sempre chegava nas horas cruciais, também foi fundamental no suporte de tudo e de todos. Cadê a Marta? Está fora, resolvendo problemas. Em se tratando de um significativo acervo de imagens e entrevistas e de um filme, esse projeto não poderia deixar de contar com olhares e câmaras muito especiais, como o de Guilherme Fernandes, que está aqui de novo com a sua câmera, nosso coordenador de filmagem e diretor de fotografia, com quem aprendi a ser menos ansiosa no momento de começar uma entrevista. E Isabel Castro, também participando dessa câmara. Isabel ainda realizou, está lá atrás, a edição. Nesses últimos meses, dividimos intensamente esse trabalho de reflexão sobre o filme, que vocês vão ver, e, sem dúvida, uma coautoria deste que eu estou chamando um texto visual coletivo, Isabel, se você me permite essa expressão. A ideia de propor esse projeto, a Petrobras, tem uma longa história, ou profundas raízes, se preferirem, que pode ser abreviada pelo relato de um feliz encontro nos corredores do nosso Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Eu digo um feliz encontro nos corredores porque eu e Hebe sempre tivemos uma mania de fazer tratados longuíssimos nos corredores. E era um encontro entre a história social da escravidão e a história social da cultura. Memórias do cativeiro, memórias da abolição, festas e jongos nos modernos quilombos, nos colocava uma série de desafios como historiadoras e a vontade de concretizar um trabalho conjunto, sair, enfim, dos corredores. A primeira oportunidade veio em 2004, quando Hebe me propôs participar da elaboração do DVD Memórias do Cativeiro, que muitos de vocês aqui conhecem, inclusive que um DVD, um filme que teve a intensa participação da comunidade São José da Serra, que está aqui presente, com o seu Manuel Seabra e Toninho e outras pessoas. Um filme baseado no livro da própria Hebe, da Ana Lugão Rios, que também está aqui. O projeto atual, Jongos, Calangos e Folias, surgiria exatamente do final do Memórias do Cativeiro. Para as filmagens do Memórias, acompanhamos as festas de jongo do Quilombo São José da Serra. Ali verificávamos a presença do calango, que poucos de nós conhecíamos ou tínhamos ouvido falar. Verificávamos também as visitas ao quilombo das folias de reis da região, assim como de outros muitos grupos de jongo. Ali conheci o Bracuí, Pinheiral e vários outros grupos de Barra do Piraí também, com Dona Marina e seu Juca. Como uma boa pergunta, já é meio caminho andado para um novo projeto, não demoramos muito a formular a questão. O que estariam fazendo ali no Quilombo São José da Serra, os calangos e as folias de reis, ao lado dos tradicionais e concorridos jongos? Esta pergunta transformou-se na pesquisa, hoje o próprio argumento do filme, Jongos, Calangos e Folias, que esperamos todos possam perceber no final da exibição. O momento que vivíamos também ajudou a pensarmos na proposta do projeto, pois começava a ganhar grande visibilidade o Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial, que poderiam passar a constituir, a partir daquela data, patrimônio cultural brasileiro. Em 2005, o jongo receberia o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Mas a maior oportunidade mesmo veio com a Petrobras, o programa Petrobras Cultural, que incentivava projetos voltados para a organização de acervos sobre cultura imaterial, com vistas a ampliar o acesso do público a esses acervos e fomentar iniciativas educacionais ligadas a esse patrimônio, dando visibilidade a essas comunidades que mostravam e nos apresentavam esse fabuloso patrimônio. A escolha dos locais, eu agora vou ver se isso aqui vai funcionar. Essa aqui é a nossa página principal. Aqui está, só quem quiser ter acesso ao projeto integral, ele aqui se apresenta. Temos aqui exemplos de trechinhos de música, de jongos. Dá para ouvir um jongo da Tia Marina. Não funcionou. Não, carregar. Ainda está carregando. Está ligando. É um ponto seu, Tia Marina. Ai, que pena.
Bom, mas se vocês quiserem ouvir em casa um pouquinho, vocês poderão ouvir, com certeza. Eu vou seguir. Os produtos a Hebe vai apresentar daqui a pouquinho, mas eles também. E agora está aqui. Os produtos a Hebe já vai explicar. E a equipe também. Todo o grupo pode ser encontrado aqui, todos os pesquisadores. No mapa também, isso fica visível quando a gente clica em cima das regiões. Nós começamos, quer dizer, nós fomos ao litoral, quer dizer, tivemos toda uma estratégia, não é, de começar pelos lugares de desembarque de escravos, a região de Angra dos Reis, especialmente Bracuí e Mambucaba, e a região de Búzios, do Quilombo da Rasa, que a corzinha tem que aparecer ali. Exatamente, difere uma outra região escolhida por nós. A região de Valença, do Quilombo de São José da Serra, Barra do Piraí, e mais adiante, 2 barras. Não tivemos fôlego ainda, não é? Para Santo Antônio de Pádua, prometemos chegar lá, e a Baixada Fluminense, né? Principalmente a região, tá aqui, ela aparece aqui a corzinha, a região de Mesquita. Então, o site ele dá a ideia, né, desse nosso projeto. A escolha dos locais foi o resultado de um somatório de fatores. Conhecíamos a história de alguns quilombos, uns mais, outros menos. Tínhamos também alunos e pesquisadores informantes em algumas regiões que nos davam notícias dessas manifestações. As entrevistas buscavam aplicar a estratégia das genealogias, que nos foi ensinada por Ana Lucão Rios, ao lado das informações sobre as famílias de jongueiros, fulhões, a voz falhou, e grandes calangueiros. Após cada viagem, toda a equipe se encontrávamos o material, pensávamos no acervo e no próprio filme. Para a realização do filme, no final, reunimos todos os recursos para uma filmagem de maior qualidade. Voltamos nos locais e reentrevistamos muitas pessoas. Em uma das longas viagens e definitivas filmagens, levamos 2 especialistas, o professor Robert Lenz, que está aqui, e Matias Assunção, que deve estar chegando. Aí, depois. Para dialogarem conosco, nós fizemos um filme de 50 minutos, que já vamos mostrar, e queremos fazer mais, a Eve vai falar disso. Para finalizar mesmo, trago de volta uma pergunta feita por um dos nossos mais importantes entrevistados. Fez uma pergunta, depois de muito tempo conversando sobre jongos, calangos e folias, ele me perguntou ao grupo, o que ganhávamos com tudo aquilo? Realmente foi uma pergunta objetiva e muito profunda para toda a equipe. Na época, respondemos que, por profissão, éramos historiadores e gostaríamos de contar aquelas histórias que ele nos contava para muita gente. Gostaríamos de contar aquelas histórias para muita gente. Gostaríamos de levá-las para as escolas, para os livros didáticos e para os livros de história. O senhor Sebastião autorizou a ideia e a sua presença no filme. Ele não está aqui hoje. A gente ouviu até hoje mais cedo. Ouça, João, é só tentar ver se ele estava. Se o problema do plugin era de todos. Cadê o João? Ele vai querer instalar o plugin. Tem que ser no Internet Explorer, senão não vai dar. Depois, no final da minha fala, a gente põe... Tá bom, deixa eu só... A gente vai mostrar o filme do São Manuel. Tá bom, deixa eu colocar aqui, aí depois eu pego. Ainda daqui a pouquinho. Pode já colocar nos produtos. Né? Eu também quero agradecer muito a presença de todos. Né? Pode só botar o nome. Diga não. Coloca aqui no jogo, da casa. Aqui. O que você quer? Os produtos. Não, agora para. Agora eu. Organizávamos os produtos desse trabalho. Né? O nosso primeiro resultado de pesquisa, por exemplo, né, foi uma extensa e detalhada bibliografia sobre jongos, calangos e folias. Abre a bibliografia. Resumida e comentada, produzida pela nossa equipe, que disponibilizamos integralmente, inclusive com acesso aos textos dos fichamentos no site dos projetos. Né? Então, é só uma listagem aí, mas, por exemplo, desce um pouquinho, Marta, ali não é bom. Pegar aqui pega o projeto sobre jongos, calangos e folias, está disponibilizada no site. Tá?
Mas agora... Isso é um documento, inclusive. Oi? Né? Tirado de um jornal. De jornais, livros, não é só livro, quer dizer, toda pesquisa documental, né, feita em preliminar, né, ela está organizada nessa listagem. Né? Vamos voltar para o acervo agora. Porque coube a mim, né, hoje, a honra e o prazer de anunciar aqui oficialmente, né, enquanto coordenadora do projeto Memórias do Cativeiro do Laboratório de História Oral e Imagem, né, a abertura para pesquisa, né, do acervo UF, Petrobras Cultural, Memória e Música Negra, do Departamento de História, que era o grande produto que a gente prometeu quando começou esse projeto. Né? Clica no acervo. O que é isso? Né? Na verdade, é o primeiro acervo, né, audiovisual do Laboratório de História Oral e Imagem, que já tem uma longa tradição enquanto arquivo de história oral, né, arquivo de entrevistas gravadas. E é o nosso primeiro acervo com catálogo totalmente indexado, na forma de um banco de dados, desenvolvido em software livre por nossa coordenadora de multimídia, Ana Paula Serrano, que eu acho que não está aqui ainda, né? Mas vai vir à tarde, vai chegar. Né? Nós temos mais de 180 horas de gravação, né? E ele a partir de agora, ele pode já ser consultado fisicamente no Labore, né? Mediante uma marcação de entrevista, em breve. Na Biblioteca Central do Gragoatá, o projeto está colocando um computador com toda a duplicação do acervo, né, para consulta no horário corrente da biblioteca, né, da UF. Né? A Biblioteca Central do Gragoatá é a nossa principal biblioteca de ciências humanas da UF. Mas, principalmente, da sua casa, né, o pesquisador pode consultar o catálogo completo e a decupagem das fitas. Eu aprendi essa linguagem aí com o pessoal da comunicação, que é um fichamento da imagem e do conteúdo das filmagens, né? Ou seja, um resumo detalhado de cada filmagem, fazendo pesquisa por região e por palavra-chave. Por exemplo, né? Vamos por região, eu não vou todas, vou mostrar um personagem, eu acho que tem um de cada região aí. Vamos começar lá por onde nós começamos, começa pelo Bracuí, aqui, né? Então, todas da área que nós chamamos de litoral sul-fluminense. Você abriu? Não, você abriu o vale. Foi para voltar. Volta, peraí. Ali, olha, início, Marta. Não, então, peraí, eu faço. Eu treinei em casa. Início. Do litoral sul-fluminense, né? Então, a gente pode aí, por exemplo, a entrevista do Delcio Bernardo, que está aqui, né? Vamos citar aí o de Mangucaba. Clica aí no Delcio. Né? Desce. Temos aí a ficha técnica da entrevista. Né? Olha, Deus, quando você falou. Você falou dessa. E vamos lá, Marta, volta, eu queria mostrar um pouquinho. Não, a gente vai fazer isso para todas as regiões, né? Você tem que voltar. Aí. Vamos voltando, né? Eu poderia fazer isso com todas as regiões. Tinha planejado mostrar uma entrevista com o seu Manuel, uma do Buquinha, não é? Muito obrigada por ter vindo. De Mesquita, de Caxias. Né? Então podemos fazer isso com todos, mas se a gente quer ver o filme, vamos continuar. Né? Nós esperamos que a noite, né, contribua ainda mais para o aprofundamento do nosso conhecimento sobre este riquíssimo patrimônio imaterial. Nós mesmas vamos continuar a trabalhar com ele. Né? O filme que vocês vão ver é a penúltima versão de nossa primeira resposta às muitas perguntas. Ele é, assim, antes de tudo, um texto historiográfico, né? Um texto de imagens e depoimentos. A opinião de vocês todos será importante para chegarmos à versão final e, mais ainda, para desenvolvermos um pequeno encarte didático que queremos que acompanhe o DVD. Né? O DVD será distribuído nas escolas de cada um dos municípios envolvidos. Né? E eu quero agradecer realmente muito a presença, né, das pessoas, das comunidades que estão aqui e pedir a opinião delas, né, que a gente quer incorporar a esse material, muito especialmente. Em termos de futuro, estamos organizando um livro coletivo, né, a partir do material do acervo, uma equipe grande, e já temos planos para os próximos trabalhos em filme, pois o material reunido comporta muitas outras perguntas e respostas e abre inúmeras possibilidades de pesquisa. Né?
O primeiro deles envolve a presença, né, do professor Matias Assunção, que chegou agora aqui, que é da Universidade de Essex, que é pesquisador visitante com a gente na UF esse semestre, mas no ano passado ele participou ativamente de boa parte das filmagens, né? E ele trouxe uma pergunta nova quando, né, se incorporou à equipe, né? Ele tem um livro importante sobre a história da capoeira, né, sobre o jogo do pau, a capoeira do cacete, e nós começamos a... Isso já tinha aparecido nas nossas entrevistas e nós começamos a aprofundar, né? Então, por exemplo, vamos lá nas palavras-chave, né? Se a gente, Matias vai pegar e clicar, jogo do pau. As palavras-chave são as palavras-chave que nós trabalhamos na pesquisa, que nós estamos disponibilizando. Vai embora. Obrigada. Vocês estão lendo aí. Aí todas as entrevistas, né, que falam do jogo do pau aparecem, então uma passada aí para ver quantas são. Lê ali, vai lendo. Não precisa ler tudo, não, preciso mostrar a lista. 144 registros. Já são muitos registros, você vê a importância do jogo do pau. Entre eles, né, está a entrevista do seu Manuel Seabra, né, que é, né, o nosso popstar. O seu Manuel é jonqueiro, ele é calangueiro, ele foi palhaço de folia e ele faz jogo do pau. Então a gente pega, vamos pedir a ficha, né, com isso anotadinho, a gente anota a entrevista, o pedaço que a gente quer, vai lá no acervo do Laboy, vai funcionar e pede para colocar, para ver a fita fisicamente. Eu queria que entrasse, então, é com você, Guilherme? Lá, para mim, todo era preciso. Com inspiração divina, trago meu verso rimado, ou levando meus leitores, o presente e o passado, ou falando sobre a origem dos trejeitos. Igual o Calango sempre com ritmo, a gente responde o que ele canta, para mim eu canto para ele, a gente vai em cima daquele ritmo. Mas não pode sair do ritmo, tem que ser na escala. Eu sou danceira, folia de reis lá em Piraí. Dancei de palhaço. Os palhaços que ficavam gritando, cantando, tudo tapado de palha, essas coisas, metendo medo. Os palhaços com aqueles negócios que parece uma espada para bater, para dar lambar. Sonhei, sim, senhor, eu sou filho de Moçambique. Ai, sonhei, sim, senhor, filho de Moçambique. Ai, sonhei, sim, senhor. Que é um ponto de desembarque, que só estava aqui num porto que vem aqui para baixo com o nome de Guimarães, subir essa estrada, antigamente só passava por estrada de carro de boi. A história que eu sei é que proibiram a venda dos escravos para cá, né? Mas não sei como é que fizeram, que roubaram uma oportunidade e arrumaram lá uns escravos para trazer para cá, para vender novamente, né? Captaram os escravos lá e encheram o navio e trouxeram para cá. Aí eles ficavam lá em Marambaia para engordar, para de lá trazer para os seus lugares, né? Um bocado ia para Ilha Grande, né? Um bocado ia para cá. E desembarcavam os negros na praia do Negro, caminhavam, vinham correntados, caminhavam por aqui a pé e até fazer Campos Novos. De onde vinham esses escravos nesse período do tráfico ilegal? Bom, com relação às pessoas a Costa, eu diria que principalmente eles conversam entre si. Mas isso é facilitado pelo fato que a maioria deles fala mais de uma língua. Antes de aprender o português, já falavam várias línguas. Né? No tempo grande repinico ganjongueiro, o pinto pequeno tá chegando, guerreiro. Hoje eu gravei aqui, ó, onde acabou de embora. A gente tinha as pessoas mais velhas que cantavam, aí passava João. Santa André e São João, o que mais que fazia era João. As pessoas mais antigas, eles combinavam, hoje na casa minha, ó, amanhã na sua casa, outra semana na casa do outro, e assim ia, né? Ontem na roda, por exemplo, a gente tinha, né, o seu Manuel Moraes, o seu Zé Adriano, Rosal, são jongueiros antigos. Então, para eu colocar um ponto de jogo naquele meio ali, eu tinha que de alguma forma pedir licença. Então, o que eu fiz? Eu cantei aquele ponto, né, cheguei em Goma, tive muita diferença. Quero cantar meu pontinho, meus pais velhos dão licença.
Então, a partir daquele momento, eu puxo o ponto de jogo. Se eu chegasse e não fizesse isso, com certeza um deles cantaria Galo cantou, mentira não é dia. Cadê aquele galo que cantou no belo dia? Ou então, bate tambor, repica no candongueiro, o pinto pequeno está cantando no puleiro. Essa demanda, ela não... é uma demanda branda, né? Eu diria assim, é uma demanda de ensinamento. Já pensou a gente chega lá, no meio de só cobra criada, entra de qualquer jeito? Tava mais. Vir, testemunhar também, né? Pesquisar, procurar saber e contar. Então, queria dar os parabéns. Muito bonito o filme de vocês. Lógico que é deles, né, o filme. Então, qual é o encaminhamento agora, Marta? A ideia seria deixar... Quer dizer, nós pensamos em fazer o filme defender. Bom, agora vale, mas se ela pode melhorar, não é? Aí eu queria franquear a palavra. Quem gostaria de falar? A gente tem aí um tempo para isso. Olha, gente, diante de um momento como esse, eu jamais poderia passar por aqui e sair calado. São momentos como esse que faz a gente viver, né? Porque no Brasil a gente vê, tudo que a gente pensa em favor da gente, a gente quando vê está sendo derrotado, ou se fecha a mão quando vê aquilo desaparece. Quando você pensa que está tudo pronto, igual a titulação dos quilombos, né? Quando você pensa, você ainda escuta, se tiver algum deputado aí, né? Desculpa, mas eu não consigo me calar mesmo. O que eu ouvi ontem no Jornal Nacional, né? O presidente da Câmara do Deputado em Brasília, que é uma pessoa que está lá, que foi eleito, foi votado, e está lá todo bonitão de terno e gravata, enquanto quem mantém ele lá naquela posição está vivendo descalço, de pé no chão, que não tem condições de comprar nenhuma sandália, e ele dizendo essa frase que eu vou dizer: do jeito que vocês estão agindo, só vai piorar para vocês. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Né? Então, professora Hebe, todos vocês aqui que fizeram esse trabalho, que estão dando real assim, importância, que está fazendo a gente viver, esse resgate, né? Então são momentos como esse que a gente bate a cabeça no travesseiro, que a gente dorme em paz, né? Porque tem gente ainda que busca, né, a verdade, o que passou com o negro, e tenta devolver para a gente aquele espaço, né? Quando que o Toninho do Canecão poderia estar aqui na Sala Rui Barbosa, né? Eu mesmo vendo eu falar na tela, né? É isso aí. São pessoas igual vocês que podem promover esse momento, né? E essa mensagem, se tiver alguém do governo federal, por favor, diga àquele deputado que eu tenho certeza, em boca nós vamos chegar até a Brasília, tá? Ele está vivendo lá com dinheiro de nós descalço. Então, o que eles quis falar? Eu acho que ele tem que voltar, se pronunciar e dizer: do jeito que vocês estão agindo, vai piorar para vocês. O que ele quiser? Piorar mais do que está, eu não sei o que. Só se for jogar uma bomba, né, nos quilombos e nas comunidades negras. Só isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou de Barra do Piraí. Vim aqui para
prestigiar a tia Marina e todos os jongueiros e calangueiros e de folias que estão aqui. Eu queria parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. Eu tenho um outro CD que acho que as senhoras fizeram, que serve de consulta para a gente aqui do Rio, que vamos procurar em Barra do Piraí. E vim aqui com a convite da, que é a Luana e a... A gente não sabia que você mas eu vi, então é o seguinte, é que isso que vocês estão fazendo e que eles também vivem, é muito difícil isso no interior. Esse patrimônio imaterial, não adianta tombar, não é pedra e cal. Então a gente tem que catalogar, tem que tratar bem, tem que tratar com carinho para que isso continue. E a gente fica satisfeito em Barra do Piraí quando vê as crianças se aproximando também, entrando e tocando, que isso não pode morrer. Isso é uma cultura que está no quintal da gente. E nós aqui, por entrada, deve ter para a Bahia, no Brasil inteiro, nós temos isso aqui do interior do estado do Rio, parado, no interior do estado do Rio, querendo se mostrar. Quando nós conseguimos, nós trazemos a tia Maneira para a rua, ela vem com um grupo, e eles realmente, quando começam a cantar, não querem parar mais, é uma confusão danada. Mas a gente, sempre que pode, prestigia. E é difícil, porque não são artistas, são pessoas que cantam. Então, remunerar, como é que se vai fazer isso? Isso daí é da alma do pessoal. Isso eu acho que é um privilégio eu ter vindo aqui. Eu acho que vocês estão de parabéns, e todos que participam disso estão de parabéns. Esse é o nosso Brasil, que é o Brasil que ele falou ali dos deputados também. Muito obrigado. Meu nome é Wellington, sou conhecido como Boquinha. Estou aqui em nome da Folia de Reis, em nome da Baixada Fluminense. Quero parabenizar o trabalho de vocês, muito bonito. Espero que todos nós gostamos, né? É muito bom, assim, as pessoas como vocês estar, como ele falou, alimentando a nossa cultura brasileira. Isso que é muito importante para a gente. Quando nós pensamos que nós estamos esquecidos, estamos lembrados por vocês. Porque eu acho assim, você deu uma palavra muito bonita. Já que os grandes não pensam na gente, pelo menos tem umas pessoas que pensam na gente. Então isso é muito importante para a folia, para o jango, para o calango, para os quilombos. Isso aqui é muito importante para nós, entendeu? É uma coisa que a gente carregamos aqui dentro do nosso coração. Porque essa é a nossa tradição, essa vem do sangue, realmente veio do sangue. Então, que eu posso falar em nome da Folia de Reis, em nome da Baixada, em nome de todos aqui. Sempre quando vocês precisarem da gente, a gente estamos aí para ajudar vocês, qualquer trabalho que for. Muito obrigado. Pro lanchinho e uma boa vontade de falarem pro gravador. Tá? Pense aí uma frasezinha que ajude a gente, críticas construtivas, tá? Pra gente finalizar o filme. Tá bom? Muito obrigada. Vocês querem transformar isso numa banca? Vai dar certo. Tá todo mundo emocionado. Não tinha que ter no documentário em si, porque para além de ter no documentário ou não, é óbvio que dentro de uma perspectiva de história social, são pessoas, são agentes que estão ali e os conflitos raciais estão presentes ali. Então não teria, a princípio, essa preocupação ter ou não ter, se tinha que colocar ou se não tinha que colocar, mas fica como questão de se pensar mesmo, como esses silêncios se constroem e continuam alimentando certas visões. Para mim, desde a época da aula, chamou a atenção essa questão do corpo. Eu vou escrever o Diálogo do Feijão. Então foi mais vai virar um nesse capítulo do livro dedicado a Giovana. Obrigada. Eu queria só complementar. Todos os créditos, né? Do feijão com arroz e do feijão com frango, que é fantástico. Eu queria só complementar que essa poesia oral, desde o século XIX, ela é muito racializada. Isso não é só de agora. A gente tem várias poesias que os folcloristas recolheram, que tem toda a discussão do preto e do branco de uma forma muito próxima ao que aparece nesse diálogo específico. Dentro das comunidades, que a Giovana perguntou, existem vários conflitos mesmo, Giovana. A gente acompanha conflitos no Bracuí, conflitos no São José da Serra, mesmo lá em Barra do Piraí, a questão de quem vai para o jongo, a filha está virando evangélica. Quer dizer, a gente não priorizou esses conflitos internos das comunidades que vivem esses conflitos e às vezes trazem problemas políticos sérios no futuro. Quer dizer, não foi realmente a nossa opção. A questão das relações raciais ou do conflito racial, eu entendo que ele
eu concordo inteiramente com a Hebe. Eu acho que a formulação do argumento, ela está tocando nisso, né? São calangos negros, folias negras, e o jongo todo mundo já sabia que era negro. E nesse sentido, estavam silenciados. É a questão que eu coloquei até antes, a Hebe tinha saído lá fora. Quando não se conta uma história, ou quando não se registra, como que Mário de Andrade nunca registrou calangos e folias de reis no interior de São Paulo e Rio de Janeiro? Ele tem que ir lá ver os cocos, Marina. Eu acho isso uma postura impressionante. É um fato. A gente conversou sobre isso, esse esquecimento do calango negro, da poesia oral negra. O que é isso? Né? Isso é uma postura... Fala o versinho do Vinícius, foi quase o nosso título. Pois é, você lembra melhor, vou errar, não é? Você também quer dizer, o silêncio, eu acho que o silenciamento de uma poesia negra é exatamente o maior exemplo, né, de uma postura racista em relação à cultura popular brasileira. Por que a poesia oral é só aquela lá do Nordeste, do desafio, E cadê daqui, dessa última geração de escravos? Então eu entendo que o argumento do filme vai discutir isso. Não, quer dizer, se o diálogo do fofo tá fora, a gente pode até repensar se valeria a pena entrar. Né? Eu acho que vocês estão colocando isso, vocês conhecem o que não está no acervo. Né? Mas, quer dizer, eu fecho com a ideia de não vou levar um conflito racial. E só queria dizer, Giovana, que a mobilização política dessas comunidades, ela começa antes da lei do patrimônio material, como é que chama? Associação de Jongos, a Rede de Memória de Jongos, ela é de 90, já foi embora, não é a sua? O Guilherme sabe quanto é que começa. É de 93, 94, portanto, quer dizer, essa mobilização, eles estão começando a se encontrar antes. E agora, a ideia é que se encontrem mais, né, pelo projeto de fazer uma rede financiada, inclusive, pelo Pontão de Cultura, na Rede de Memória do Jongo. Só tem que esclarecer, não é necessariamente que se coloque o conflito do fofo, feijão, que eu até conheci que você tinha falado, não é isso. Mas que fique, assim, aí eu acho que essa coisa do material para o professor leigo, né, que fique claro essa trajetória, né, por que isso acontece, por que se silencia, né, a intenção não é criar até porque a gente sabe que é difícil trabalhar isso em sala de aula, foi o que o rapaz falou aqui atrás, mas que explique as origens e o porquê dessa... Eu acho que vocês vão fazer isso muito bem, claro. Só, como eu não sabia, assim, só o filme que eu estou vendo, então, esse material de apoio tem, acho que essa preocupação é importante. Você falou que a pauta do preconceito é parecido. A gente vai tentar falar mais disso, né, nesse encarte. Que a gente toda a preocupação de contextualizar um monte de coisa, desde essas coisas mais acadêmicas, tipo, alguém perguntou assim, a Silvia, né, citou um viajante, qual o viajante, por exemplo? Eu vou escrever o nome do viajante, né? A preocupação com a questão religiosa. Nota de rodapé em filme é triste, né? Mas eu acho que poesia do Vinícius, você que me contou lá no... Não, porque apesar de eu adorar o Vinícius, que adora, mas ele tem o verso do samba que se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Quer dizer, a boa poesia é branca. Porque, né? Então a gente pensou em colocar negro na poesia, era um dos primeiros títulos. Mas depois os Jongos, Calangos e Folias já tinham vida própria, entendeu? Aí a poesia ficou no subtítulo. Ali também o ótimo levantado de novo. Milka ele nessa também tinha levantado. Não, já desisti porque eu já aqui. Fernanda, quer falar? Sobre o Espírito Santo, eu só queria ressaltar que o Espírito Santo, a fala do professor Robert, né? Claro, no Espírito Santo também nós temos folias de reis, né? Eu não sei quantas andam lá as folias de reis, mas eu queria ressaltar também só a semelhança. Eu trabalho com um grupo de concos lá em Vitória, né?
e as semelhanças com os problemas que tem ali, que vocês documentaram, e os problemas que a gente tem lá, né? O preconceito das pessoas em relação à macumba e tal, essas coisas. As pessoas que saem de um grupo de Congo e vão lá para a igreja evangélica, esse mesmo tipo de problema. E, inclusive, nós trabalhamos com formação de crianças, com banda de Congo com crianças. Aí até a Associação de Folcloristas lá do Espírito Santo, assim, vive perturbando a gente, dizendo que vocês, isso aí não tem nada de original, vocês são um grupo parafolclórico, vocês têm que ser colocados que vocês são parafolclóricos. Quer dizer, eles são racistas também nesse ponto, porque é aquela coisa de estão sempre tentando excluir, né, essas manifestações quando saem lá dos lugares, enfim, esse resgate que as próprias pessoas tentam fazer das suas manifestações culturais, né? Então eu achei muito interessante essa comparação, assim, eu achei esses pontos que vocês tocaram, isso ocorre lá também, entendeu? E sem constrangimento nenhum, parabenizar vocês pelo trabalho, que eu achei que realmente coloca as questões que ela estava falando, da questão do racismo, da segregação. Isso ocorre realmente, porque eles têm uma segregação em todos os níveis, econômico, né? Político, social, tudo, né? Assim, falando grossamente aqui. E parabéns pelo trabalho, eu adorei, foi uma surpresa. Eu vim aqui hoje para ver uma outra coisa, acabei vendo o filme aqui para mim. Fernanda, o Bob também. Bom, eu também. Ele já tinha levantado a mão. Bom, é impossível, né, não ser recorrente, não dar parabéns. Mas eu queria dizer como é que eu percebi, um pouquinho em função dessa discussão que está rolando desde a discussão lá do pastor se apropriando, até um pouco essa discussão sobre o racismo, né? Eu também tive o privilégio, como Marina, de ver 2 vezes. E a segunda vez, então, a gente faz uma leitura mais, um pouco melhor de alguma coisa que a gente não viu da primeira vez, né? Eu acho que são 3 discursos, né? Primeiro, ou 3 palavras, né? Ou 3 mensagens que estão se misturando. Primeiro é a da música, né? Então essa coisa da poesia que vocês destacaram, né? E o que é a música, e quais são as palavras da música, o que é a poesia, o que está sendo dito, né? E esse eu acho que é até um pouco mais universal, né? Eu gostei muito, agora aprendi, quando o Bob diz, mas lá o que puxa, o que faz o desafio é o galo, né? E em todos os lugares do jongo, aquela coisa de que galo novo não pode subir no puleiro, né? Tudo, pedir licença para os nossos pais, né? E o galo novo, o pinto novo, né? O tempo todo é a coisa do pinto novo, do galo velho, né? Então acho que tem ali uma universalidade, que tem, né, uma tradição, é claro que está se reinventando em função dos lugares, né? A outra coisa é quando eles falam do que eles estão fazendo, né? E aí eu acho que o discurso, né, a coisa da identidade, do discurso político aparece o tempo inteiro, né? É claro que ele está muito mais evidente, ele aparece com muito mais evidência, inclusive na fala e nas ações e nas imagens, no final. O filme vai se politizando aos poucos, né? Mas é muito legal. E aí o terceiro discurso é o discurso da montagem, que é o discurso do filme, né? Quer dizer, da montagem no sentido do filme. Por exemplo, aquela senhora que está na frente ali do Bracuí, mas que está na frente daquela fazenda bonita ali na Rio Santos, né? Quando ela fala assim, mas eles eles faziam jongo nas esquinas quando se encontravam e o senhorzinho não percebia, mesmo quando eles queriam fugir, né? Então eles queriam fugir e eles faziam jongo e cantavam porque eles queriam fugir, eles se comunicavam, mas o senhorzinho não percebia nada, né?
isso vai sendo apropriado posteriormente, né? E a coisa do jongo, do desafio, do calango, ser uma coisa de afirmação da identidade, da afirmação, né, de uma certa liberdade, que tem o ponto culminante, obviamente, na coisa do reconhecimento do quilombo, né, e nos discursos propriamente políticos, né, no final. Agora, outra coisa que eu também fiquei, né, assim, completamente desconcertada, né, e que também está presente, né, no discurso deles, na fala deles, mas na fala do filme, no discurso do filme da montagem, é a coisa da apropriação da religiosidade, né? Eu concordo que tem muito de mítico, e a coisa da sereia, e somos do mar, eu sou do mesmo lugar da minha mãe, né? A coisa do pinto, do galo, né? Do puleiro. Agora, tem muito de religiosidade o tempo inteiro, né? E quando aquela coisa de trocar de camisa invertida, aquilo que ela vai explicar o que foi dito. Ela diz, esse diálogo aqui era sobre isso, porque a filha dela, que cantava com ela, acabou se convertendo, virando evangélica, não está aqui, então eu entrei, mas eu canto com outro, né? Então tem ali, ao mesmo tempo, tem a coisa da assimilação, da apropriação, e a coisa da rivalidade e da diferença. Eu canto com outro, mas eu estou aqui cantando com por isso que está trocado, está invertido, né? E aí a coisa do pastor. A coisa do pastor, para mim, foi, né? E a apropriação, né? Ele dizendo a coisa da própria conversão dele, mas a conversão dele é uma reconversão ao contrário, porque a família inteira se converte, né? É a avó dele, e todos cantavam, e todo domingo todos cantavam, né? E ele agora está se reconvertendo porque ele está atraindo. E a coisa do coral, eu achei maravilhosa. Aquela fala engraçadinho do cachorrinho. Mas a coisa, aquelas três moças, e aí tem a coisa da câmara naquelas três moças também. Aí sim, aí faz uma outra alusão à universalidade. Eu tô fazendo a minha leitura. Que é uma leitura apaixonada, né? Eu fiquei... Mas aí aquela coisa das três moças, né? Vai aparecendo a roupa delas, né? Aquela coisa muito florida, não sei o quê. E primeiro elas parecem um coro, né? Quando elas começam, assim, parecia um coro do James Brown. Né? E aí, e elas, é muito bonito aquilo. Então eu acho que o filme tem esses três discursos, e ele tem um ritmo, né? Tanto na imagem, quanto no som perfeito, né? Quanto na coisa da montagem, e um discurso que ele faz por si só, né? A coisa do fofo e do feijão, quando aparece fofo, eu não entendi por quê, porque aparece o letreiro primeiro, né? O nome do rapaz, fofo, né? Aí o feijão fala do fofo, aí você entende que ali tem uma disputa. Mas tem uma outra coisa também, eu só vi isso na segunda vez. O fofo é o único que tem uma camiseta, fora na festa mesmo, né? Quando eles estão ali todos de branco, com as camisetas, no encontro, né? Que tem uma camiseta que é uma camiseta oficial. Ele é de uma coisa representante. É o Itacalã. Pois é. Eles são ambos do Itacalã. Pois é. Canta no Itacalã. Mas ali também, eu acho que nessa imagem que aparece ali, dá para ver a tensão, né, entre todos os outros que cantaram e que deram os seus depoimentos. O feijão usa a mesma camisa. Hein? O feijão usa a mesma camisa. Mas você não vê. Mas na montagem você não vê. O que eu quero dizer com isso? Eu não vi. Na montagem eu não vi. Isso deu Isso tá o discurso, talvez não precise. Guilherme, Não, você não filmou a camisa dele. Enquanto fofo, ele ganha status maiores do que o feijão. Então, Raciel aparece e de maneira cuidadosa, explicitamente, mas com cuidado, e acredito que a fala do Délcio em relação
a como isso tem se tornado recentemente algo positivo, uma afirmação identitária, como isso tem um fundo político fundamental, ele inclusive cita a participação do movimento negro, que começaram a se aproximar do movimento negro, e isso fez com que a questão identitária positivamente voltasse a aparecer e se reapropriaram. Tem um texto da Eben que fala a importância do jongo para a comunidade, como eles veem no jongo uma solução, enfim, como isso é um processo político, e o vídeo mostra isso com muito cuidado. Eu acho que isso está mais no material pedagógico, que vai ser trabalhado com os professores, até em função da minha experiência com professores. Eu tenho trabalhado com algumas pessoas aqui, inclusive falando muito para professores em escolas, em seminários, dando cursos, falando sobre a Lei 10.639 e tal, e sobre a importância dessa questão na sala de aula. A gente percebe uma resistência muito grande, seja em função da religião, que é muito forte. Eu tinha alunos que saíam da sala quando começava a falar dessas questões, alunos evangélicos que preferiam, se recusavam inclusive a participar do momento, ficar em círculo e tal, porque, enfim. Mas também em função da questão racial, da polêmica que sempre gera, o quanto isso é difícil. E eu acho que vocês apresentaram bem, com todo esse cuidado, como essa politização está presente nessa afirmação negra e tal. E eu acho que seria importante, a meu ver, em função dessas discussões com professores, com alunos, colocar no material didático um pequeno histórico. Eu não sei como vocês fariam isso, mas trazendo um pouco que não é de cima para baixo, não é, mas isso tem uma construção política que vem sendo realizada. Eu acho que, inclusive, é o trabalho que eu faço lá com a Ellen no doutorado, que é a história do movimento negro no Brasil. Esse material vai me ajudar a trabalhar a minha questão, que é a própria construção do movimento negro, pensar repercussões da construção do movimento negro, não só para a sociedade mais ampla, mas para esses grupos que estão à margem, que estão fora, inclusive dos centros urbanos, enfim, tentando resumir. Eu acho que seria importante colocar um pouquinho no material didático dessa discussão de maneira mais explícita, porque o vídeo está muito cuidadoso, muito interessante, aparece sempre, mas sempre com muito cuidado. Eu acho que está ótimo. Mas, organizando politicamente, enfim, isso aparecer até mesmo para, quando essa discussão for feita com os professores, com os alunos, para que se perceba nitidamente. No vídeo aparece muito bem, com muito cuidado, mas Pode crescer, com certeza. Queria só fazer um comentário a respeito da possível ligação entre o jongo e macumba. E isso aparece no filme um pouco na fala de Delcio. E é muito interessante, o que me chamou a atenção nessa fala dele, lendo entre as linhas, ele está muito consciente da necessidade da revalorização da macumba, né? Acho que isso é uma coisa que nós vamos ter que enfrentar num trabalho que eu vou pesquisar agora, que eu vou publicar agora. Eu argumento que há uma ligação, quer dizer, entre o jongo e macumba. Quer dizer, o mestre jongueiro é cumba, né? Ma é a partícula que quer dizer plural, macumba. Um dos informantes da Borges Ribeiro respondeu, quando ela perguntou qual a relação entre cumba e macumba, ele falou, macumba é a reunião dos cumbas, né? E isso eu acho que isso remete a uma religiosidade centro-africana, uma tradição única, desde o Espírito Santo até São Paulo, e Minas Gerais também. Eu tenho outro trabalho em que estudo 3 cultos nitidamente parecidos a cultos do Reino do Congo, de uma complexidade litúrgica, quer dizer, as reuniões extraordinária, não ficam aquém do candomblé, por exemplo, e não ficam aquém, eu diria, liturgicamente, do rito cristão, né? E a complexidade também simbólica e cosmológica é extraordinária. Então isso tem que ser valorizado. Aí a gente tem que enfrentar essa... Não dizer, bom, é uma tradição musical que... Não, é uma tradição religiosa também, que tem grande valor. Mas a gente
E os antropólogos e folcloristas também não valorizaram. Dessa discussão, eu acho que a gente deixou ela latente no filme, mas nós realmente optamos por não enfrentar, mas tem coisa muito interessante no material, e a palavra macumba está sendo muito revalorizada na São José. O seu João, né, que é marido de Dona Terezinha, que é a mãe de santo lá da comunidade, ele diz, não, hoje eu vou fazer macumba. A palavra macumba... Obrigada.